Bom dia, bom dia, bom dia, doce amado Espírito Santo de Deus, faz morada em mim, faz morada em meu coração. Bom dia, preciosos, preciosos do Rei Jesus. Segundou por aqui, hoje é dia de pão. Pão, antes do cafezinho, antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a abrir, a degustar a inerrante palavra do Senhor, amém? Estamos começando uma série nova, uma série da qual o Abba tem queimado o meu coração. Tem mais de 3 semanas, mais ou menos, que o Senhor tem queimado o meu coração para eu falar sobre essa temática. Eu estou fazendo uma campanha lá da qual eu dirijo no culto da minha igreja, nas quinta-feiras, onde a temática é: o que queres que eu te faça? E toda vez que eu tô ali, que eu estou pregando, que eu estou dirigindo o culto, que eu tô falando alguma coisa, eu falo pro próprio Deus: o que queres que eu te faça? E aí eu digo pro Senhor: eu tenho tantas coisas para te pedir, mas o que está queimando hoje o meu coração é atrair a sua presença. Então, bem-vindo à nova série, e a série é essa: atraindo a presença de Deus. E a gente tem várias formas e conhecemos vários personagens aqui na Bíblia que atraíram a presença de Deus. O próprio Jesus, o tempo inteiro, ele atraía a presença do seu Pai. Eu quero começar essa série atraindo a presença de Deus com um homem que realmente conseguiu atrair a presença de Deus e conseguiu ser chamado. E o próprio Deus falou isso: Davi. O Senhor diz que Davi era um homem segundo o seu coração. O texto áureo que papai colocou aqui no meu coração, pro seu coração, é Salmo 51, versos, eu quero ler o versos de número 10 ao 12, que diz assim: Davi dizia: cria em mim, era oração, era uma oração de arrependimento, era uma oração de confessar mesmo o seu pecado. E aí ele dizia assim em oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem te retires o teu Espírito Santo. Restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aleluia. Olha só, um homem segundo o coração de Deus. Nós vimos aqui que Davi, ele conseguiu atrair a presença do Abba. E como é que ele conseguiu atrair a presença do Abba? Nós vimos aqui no Salmo 51, segundo muitos estudiosos e teólogos, e como teóloga eu também penso assim, que o Salmo 51 é o salmo de arrependimento de Davi. É um salmo que nós vimos Davi orar e confessar o seu arrependimento. E creio que esse arrependimento foi porque ele pecou com Batseba, e mais do que adulterar e pecar, ele mandou matar o marido desta mulher. Mas quando Natan, eu acho linda essa história, gente, eu amo essa história, apesar de triste, mas uma história que me ensina a não justificar os meus erros. Quando Natan chega até Davi e conta toda a história para Davi, e Davi fala: este homem deve morrer. Aí Natan diz: rei, este homem és tu esse homem que tomou a cordeirinha, a única cordeirinha que aquele senhor tinha. Quando ele fala a história de Natan e a sua esposa, e Davi agora reconhece que ele pecou,
ele não se justifica. Sabe o que eu acho lindo? Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus quer atrair a presença do próprio Deus, todos nós somos pecadores. Os nossos pecados só mudam de nome, mas nós somos pecadores. Mas Davi, quando pecou, por incrível que pareça, ele conseguiu atrair a presença de Deus, porque ele ora agora o Salmo 51, reconhece o seu pecado e não justifica o seu pecado. Pelo contrário, ele mostra arrependimento na sua confissão. Ele confessa arrependido. E no Salmo 51:10 ele diz: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Sabe o que ele queria dizer isso? Sabe o que ele queria dizer para Deus? Que realmente ele reconhecia o erro e o pecado dele, mas ele não queria. Aí vai falando, ele vai orando e vai confessando e dizendo: não me lances da tua presença, não tire de mim o teu Santo Espírito. Eu creio que aquele homem chorou, se rasgou, colocou cinza sobre a sua cabeça e não rasgou só as suas vestes, ele rasgou o seu coração. Ele pediu, ele disse que não conseguiria viver sem o Espírito Santo do Senhor. E aí ele começa a atrair a presença de Deus. E aí nessa série, atrai a presença de Deus, a vertente número 1 para eu atrair a presença de Deus, eu preciso orar sem cessar. Quando eu oro, eu atraio a presença de Deus para a minha vida. Eu quero liberar aqui algumas pérolas preciosíssimas sobre essa temática para a sua vida. E a pérola número 1 o que atrai a presença de Deus não é a sua justificativa. O que atrai a presença de Deus não é a sua justificativa. Não, 1000 vezes não. O que atrai a presença de Deus é o seu arrependimento, é a sua confissão, é o rasgar o seu coração. Isso sim atrai a presença de Deus. Então a pérola número 1 é essa. O que atrai a presença de Deus não é você se justificar. Quem sabe Davi, ele poderia se justificar e dizendo: olha, eu estava no meu palácio andando, eu estava dentro da minha casa, ali na varanda, andando, tomando um ar, e de repente eu olho para baixo e vejo aquela mulher linda, maravilhosa, e aí eu não consegui. Não, ele reconhece o seu erro, ele não se justifica, pelo contrário, ele se arrepende e diz: Senhor, eu pequei, e pequei contra ti, mas não lances fora de mim a salvação, não retira o teu Santo Espírito de mim. Então Davi não se justificou, pelo contrário, ele confessou e se arrependeu. Você quer atrair a presença de Deus? Ore. E se você está em pecado, confesse o seu pecado com arrependimento, com pranto, com jejum, com oração, e você vai atrair a presença de Deus. Engraçado, isso é bem paradoxal, né? Davi atraiu muito mais a presença de Deus quando ele pecou do que quando ele fez coisas boas, quando ele ia até o exército do inimigo e matava. Mas ele atraiu a presença de Deus com seu coração voluntário e arrependido. A pérola número 2 aqui que eu escrevi para você é o seguinte: Célia, eu não consigo entender como uma pessoa quer atrair a presença de Deus e não tem uma vida de oração. Às vezes vai só no domingo na igreja, fica de pé, pega a palavra, quando o pastor fala, vamos orar, a pessoa levanta e ora, vamos ler a palavra, ela faz questão
questão de levantar. Quando alguém está sentado, ainda olha com olho de rabo de olho com quem diz, eu sou mais santo que você, ó, eu estou em pé para ler a palavra. Fica até em pé no domingo para ler a palavra, fica até em pé no domingo para orar. Mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, não vai para o lugar secreto, não entra na caverna da oração, não entra no jejum e na humilhação, não tem uma vida de relacionamento e de oração com Deus. Ei, crente, você quer atrair a presença de Deus? Então ore. Eu não consigo entender e acho isso inviável, você querer atrair a presença de Deus sem uma vida de oração, sem uma vida de busca, sem uma vida de conversa, de diálogo, de relacionamento com o seu Deus. A terceira pérola que eu quero liberar aqui para sua vida é: orar faz parte de buscar, de atrair a presença de Deus. A gente vê grandes homens e mulheres que atraíram essa presença, fazendo o quê? Fazendo oração. E aí eu quero te convidar, faça como Davi. Davi orou e atraiu a presença de Deus. Grandes homens da Bíblia oraram e atraíram a presença de Deus. Daniel foi perseguido por quê, minha gente? Foi perseguido porque orou. E quando ele orava e os seus perseguidores viram, tentaram contra ele, foram até o rei Dário, pediram um decreto, depois mostraram para Dário que ele estava quebrando aquele decreto, porque ele orava ao seu Deus, e ele atraiu a presença de Deus. Ele orou e os leões não o devoraram. Daniel atraiu a presença de Deus desde novinho, quando ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel é um exemplo de vida de oração e atração à presença de Deus. Nós vimos o profeta Elias, faça como Elias. Elias orava. Diz a Bíblia que Elias orou e caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, e ali o povo de Israel pôde ver a presença do Senhor. Em 2 Reis 1:10 fala que também Elias orou e disse: se sou eu, homem de Deus, que caia fogo do céu, queime o capitão, os seus 50 soldados. E caiu fogo do céu, queimou aquele capitão e os 50 soldados. Ei, orar faz atrair a presença de Deus. Nós vimos o próprio Jesus orar, e ele nos ensinou a oração universal, a oração do Pai Nosso. Ele orava e sinais, prodígios, milagres acontecia. Quando Jesus orava, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas. Uma certa feita, Jesus chegou até ali, a aldeia de Betânia, onde Lázaro já há 3 dias tinha morrido. E o Senhor agora chega, olha para o céu, levanta os olhos e ora. E ele ora para que as pessoas vejam que a oração traz poder, traz o poder, a glória de Deus. E ele levanta os olhos para o céu e fala com Deus. E aí Lázaro ressuscita depois de 3 dias de morto, para quebrar toda a tradição do povo daquela época. Ei, você quer atrair a presença de Deus? Não tem como atrair a presença de Deus sem oração. Então eu te convido nessa série, atraindo a presença de Deus, a orar, a clamar, a se arrepender dos seus maus caminhos. Nós vimos que o Senhor, ele não rejeita um coração grato e um coração arrependido. Amém? A sua justificativa jamais atrairá a presença de Deus, mas a sua oração vai sempre atrair
o coração de Deus. Beijos, beijos, beijos em seu coração. E eu creio que o Abba vai falar conosco muito nessa série, atraindo a presença de Deus. Beijos, beijos. E até segunda-feira, com o melhor pão, a melhor dieta que existe para um cristão, a Bíblia Sagrada. Até segunda, com o pão antes do pão. Beijos, beijos em seu coração.